Olá pessoal, sou Maurício Maciel, estamos aqui para mais um episódio do Papo de Governança. E hoje eu estou aqui com duas pessoas, o Fábio e a Maria Priscila. Eles são sócios do Mapa 360 e do Mundo Mapping. A Maria Priscila já é empreendedora há mais de 20 anos, é fundadora do Mapa 360, especialista em comunicação corporativa, marketing de influência, mais de 2.000 projetos em sua carreira. E o Fábio, depois de quase 25 anos na indústria farmacêutica, mergulhou aqui no empreendedorismo também, né, como sócio da Maria Priscila, e atua em governança e estratégia, também nos segmentos de saúde, imobiliário, etc. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí por aceitarem participar desse bate-papo aqui comigo e sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada, Maurício. Vamos lá. Obrigado, Maurício. Olá. Vamos lá. Para a gente começar o bate-papo, então, hoje o que eu gostaria de explorar com vocês é justamente essa relação entre a comunicação institucional, o marketing e a governança corporativa, né? A gente tem visto cada vez mais, julgo que por conta da disseminação aí da comunicação via redes sociais, né? Comunicação muito rápida e muito alcança muitas pessoas, muito abrangente. Não raro a gente vê qualquer deslize na estratégia gera uma repercussão gigantesca, às vezes aquelas estratégias de cancelamento até, né, que geram não só um dano reputacional como um dano financeiro, né, um impacto financeiro. Eu sei que vocês estão muito experientes nisso e queria bater um papo, né? Como que isso deve, primeiro, isso deve entrar na agenda dos conselhos, né? Fazer uma gestão de risco dessa parte de comunicação, sim ou não? Se sim, o que que deve entrar nessa pauta, né? Que os conselhos, o que que se recomendaria aqui aos conselhos que olhassem para isso? E por fim, aqui já emendando, que às vezes vocês respondem né, na mesma toada aqui, depois que deu o problema, né? Então, digamos que alguém cometeu um deslize e gerou esse dano reputacional. Como é que a gente faz a gestão de crise disso? É, várias perguntas. Vamos ter que fatiar aqui um pouquinho os assuntos. Num primeiro momento, quando a gente fala de comunicação corporativa, é muito interessante a gente ver o quanto isso cresceu e o quanto isso se tornou valioso dentro das corporações. Eu que atuo com assessoria de imprensa há 23 anos, fazendo muita gestão de crise, chegou um momento que, dentro desse processo de comunicação, com os anos, que a gente ficou até preocupado, né, se a profissão de relações públicas ou assessoria de imprensa, com a diminuição dos veículos de comunicação, principalmente os tradicionais, se eles iriam, se manter ou não. E o interessante de tudo isso é que, com o passar do tempo, e aí nos últimos 5 anos, pelo menos, 10, 5 anos, ao mesmo tempo que nós tivemos uma perda grande de veículos de comunicação tradicional, nós ganhamos centenas de milhares de comunicadores, tá? Que são os influencers. Isso é uma verdadeira loucura, e nesse sentido, a gente precisa sim ter N cuidados de várias formas. Quando a gente está falando de conselho, especificamente de uma empresa, independente do tamanho dela, sim, isso tem que estar na pauta e tem que ser uma pauta obrigatória. E hoje, se eu fosse conselheira, de uma empresa, independente do setor que ela fosse, a primeira pergunta que eu faria ao assumir essa cadeira seria: qual é o nosso plano de gestão de crise? Quais são as minhas áreas de risco hoje na empresa para termos qualquer tipo de crise? Então, nesse ponto, respondendo nesse âmbito, é importantíssimo. E para quem não tem, para olhar para dentro de casa e fazer essa pergunta, tá? Eu possuo um mapeamento de risco? Quais são meus riscos? E caso eu tenha esse mapeamento, qual é o meu plano de gestão? Excelente. Fábio, quer dar uma complementada? Acho uma coisa importante que mudou muito, né? E aí
torna o envolvimento do conselho na estratégia de comunicação primordial é que as revisões de planejamento estratégico mudaram, né? Hoje, toda estratégia de comunicação, tudo que envolve comunicação, diferente de outras épocas, né, onde o foco da revisão de planejamento estratégico ia para outras vertentes, hoje a estratégia de comunicação está na pauta, né? Está na mesa, né? Os códigos de conduta, os códigos de conflito de interesse, tem muita coisa envolvendo comunicação ali, o que pode, o que não pode, os cuidados, né? Seja do executivo, seja do próprio conselho, seja do herdeiro, seja do sucessor, né? Então, acho que essa pauta aí é uma coisa real nas empresas sérias e que se preocupam com isso, né? Obviamente, que nem sempre elas têm esse plano de risco, né? Esse planejamento de gestão de crise, como a Priscila comentou, é importante, mas no dia a dia não tem como tratar um tema, né, entre os executivos e o conselho de uma empresa sem olhar para a estratégia de comunicação, né? Acho que os riscos são enormes, né, e os impactos positivos ou negativos dessa estratégia aí são muito eminentes, né? Então, com certeza, o conselho tem que estar muito envolvido nisso. Eu acho que o que mudou, na minha perspectiva, se vocês, não sei se vocês concordam ou não, né, mas a agilidade, né, na transformação, a rapidez com que essa comunicação é disseminada e a facilidade, quando a gente tem hoje todo celular com câmera, né, e que pode captar. Então, pensando aqui em vários exemplos que me vêm à cabeça quando a gente fala disso, né? Tem tantas empresas realmente maiores que às vezes adotam de fato uma estratégia que dá errado, né? A gente teve uma marca de jeans, por exemplo, que recentemente atrelou a sua imagem a uma pessoa né, que está ligada tem o nome ligado ao crime, né? E faz apologia ao crime, que foi uma estratégia bem Uma estranha, né? Duvidosa, estratégia arriscada. bem arriscada. Mas a gente tem também a comunicação. Então, tem a comunicação que é ativa por parte da empresa, como na busca de oportunidade realmente de disseminação, mas a gente tem que cuidar muito também com a comunicação passiva, né? No sentido de as pessoas que estão ligadas àquele nome, se hoje alguém me filma, né, num restaurante tratando mal o garçom, amanhã pode estar meu vídeo nas redes sociais falando, olha, Maurício, da Exato. empresa X, né? Olha o que ele está fazendo, e aí vão querer cancelar a empresa e tudo mais. Então, é, ficou muito mais difícil lidar com essa situação, né? E muito mais rapidamente essa informação se dissemina, né? O que eu entendo é que todo mundo foi para a vitrine, tanto as empresas como os seus executivos, tá? Então, primeiro existe um processo de você ter sim, tá, um planejamento e uma análise para caso você venha a ter um tipo de problema. Nós já fizemos gestão de crise de todos os tipos que você imagina, com vidas humanas, sem vidas humanas, roubo de carga, avião, tudo que você imagina já passou aí pelos nossos processos. E o que a gente tem hoje, e aí eu quero falar um pouquinho para os executivos especificamente, né? A gente vive nesse momento uma tendência de uma parcela dos executivos, e aí eu não vou dizer só a grande maioria, porque não seria verdade, existe uma parcela de executivos que estão tomando a frente e que querem usar os seus canais como um disseminador de informação. Nós temos cases interessantíssimos que nós poderíamos discorrer sobre isso aqui um tempão, né? Como o Adib da CIMED, o cara da Van, o velho da Van. Então, a gente tem aí uma série de outras pessoas que vêm já fazendo isso de uma forma muito inteligente. E nós estamos percebendo, tirando esses extremos, mas nós estamos percebendo sim uma movimentação de executivos que querem, tá? Querem ser a cara das suas marcas, querem ser os especialistas e querem usar as redes sociais para poder passar o seu conhecimento. Isso também exige alguns cuidados, tá? Isso exige alguns cuidados. Tanto quando isso é feito de forma intencional,
ou muitas vezes não intencional. Porque às vezes as pessoas misturam o seu perfil na internet entre profissional e pessoal. E é muito curioso quando isso acontece, porque existe um risco muito grande de você esquecer que muitas vezes você está sendo seguido, você está sendo acompanhado pelo seu colaborador, pelos investidores, pelos seus amigos, pelo seu concorrente e etc. E aí você tem também situações em que, dependendo como você se posiciona, dentro de assuntos mais temperados, mais difíceis, isso vai sim impactar tanto a empresa, a imagem da empresa e, consequentemente, muitas vezes financeiramente, tá? Nós tivemos um caso bem recente em que nós temos uma grande empresa, tá? Não vou dizer especificamente do que se trata, mas uma grande empresa. Seu proprietário tem uma definição política até então bem em cima do muro e não muito clara. E num determinado momento, durante um bate-papo numa rede social, tiraram-se sarro de uma outra situação política. Ele perdeu mais de 1 milhão de seguidores em questão de 24 horas, tá? Foi completamente cancelado. Assim, e ele não falou, quem falou foi um amigo que contou qual era a aptidão dele. Então, num processo como esse, a gente tem que realmente se isentar o máximo que a gente puder, tá? Porque é perigoso. Esse processo é extremamente perigoso. E em caso venha a ocorrer, essa é uma das suas perguntas, né? A primeira coisa que precisa se fazer quando acontece esse tipo de situação é ser rápido na gestão. Não dá para esperar. Você tem que buscar um especialista, tá? Você tem que buscar os seus advogados, buscar um especialista. Para quê? Para que seja feita a melhor estratégia de uma forma muito rápida. Porque também se calar, sumir, também não é indicado nesse tipo de situação, tá? E a gente tem muitos casos, muitas vezes, de gestão de crise nas corporações que simplesmente ninguém fala nada. Se as pessoas somem, né? Vão falar algum tipo de coisa daqui uma semana, daqui 10 dias. E isso a empresa já foi completamente execrada, já foi tanto na opinião pública como também pela imprensa. E muitas vezes, né, Priscila, a empresa se cala, né, por não ter o plano de contingência, por não saber quem é a pessoa indicada para falar e também por não saber o que falar. Ou seja, literalmente não tem o plano de gestão de crise, né? E é muito comum isso, né? O que que nós vamos falar, quem vai falar, né? E muitas vezes não é a primeira pessoa da empresa, né? Não é o executivo, não é o CEO. Muitas Existe um vezes pode ser outra processo que a pessoa. gente Existe um processo que a gente chama de porta-voz. Então, geralmente, quando nós fazemos o media training, que hoje, inclusive, está adaptado às novas realidades, a podcasts, a muita rádio, a muito canal online, né? Antes o media training ele era focado 100% em entrevistas formais, vamos dizer assim. O que que a gente percebe dentro desse processo especificamente? Que o Media Training vai nos ajudar a definir quem é o melhor porta-voz naquele momento. Eu gosto de contar muitos exemplos. Para falar de coisa boa, é muito legal. Todo mundo quer. Nós já tivemos casos de um porta-voz, presidente de uma companhia, que quando é para falar de notícias positivas, não existe melhor oratória, não existe melhor apresentação, fala tranquilamente. Nós fizemos com essa mesma pessoa um exercício de crise, o qual nós conseguimos literalmente fazer um processo ali para afetá-lo psicologicamente. A pessoa não conseguia responder, a pessoa não conseguia sair do local, porque diante de uma situação extrema de pressão ou com algum tipo de situação negativa, a pessoa ela não consegue. Ela precisa ser afastada e aí, nesse caso, precisa-se ter um porta-voz. Então, quem é a pessoa que, diante de uma situação como essa, possui inteligência emocional para conseguir segurar? Imagina aquele proprietário
muitas vezes que a empresa é sua, que você construiu e que tudo aquilo ali você está vendo de repente ruir. Essa pessoa ela tá com a personalidade dela quebrada, né? Então é até às vezes até desumano colocá-lo, né, na frente das câmeras, mas precisa se ter alguém. E aí é importante se identificar quem seria essa pessoa. Então, assim, a gente não basta ter o contato aqui gravado de um especialista para ligar na hora da crise. A gente precisa ter esse planejamento prévio e talvez até fazer esses testes, né, esse media training antes, né, com quanta antecedência, né? O que que vocês recomendam, assim, esse plano precisa, as empresas deveriam fazer já isso. Total. O media training feito preventivo, ele custa X. Um media training e uma gestão de crise durante a crise vai custar 30x. Existem empresas especializadas no mercado somente para esse tipo de situação, tá? E aí o que que acontece? A precificação, quando a crise já está rolando, ela é infinitamente mais cara do que você fazer num primeiro momento todo esse processo preventivo. E ainda, é como se fosse um seguro de um automóvel. Depois que bateu, você consegue fazer o seguro? Não, Uhum. não. Você não, muitas vezes você não vai conseguir nem consertar aquela situação. Então é muito importante fazer isso antes. Treinar-se antes, renovar, entender, fazer todo esse processo antes. Então, acho que essa pode ser, com certeza, a mensagem principal. E um ponto, Legal. E diga, Fábio. não, Maurício, e acho que um ponto importante, né, você citou aí, né, nas empresas familiares, né, o quanto é importante treinar, praticar, simular, né, pensar todos os dias sobre as possibilidades, né, o risco é muito inerente, né, e quando você envolve sucessão, herdeiros, familiares, né, e essa mistura do ambiente pessoal e profissional, parece algo tão simples, mas como a Priscila falou, às vezes é uma confusão, né? O posicionamento que a pessoa toma no Instagram, daí vai para o LinkedIn, e aí as coisas se misturam, né? Muitas vezes não tem uma conta profissional, né? Ou não tem uma gestão do branding pessoal dele, né? Alguém por trás dele, ou uma secretária, um assistente, né? Dando uma orientação, né? E acho que até para isso é importante ter pessoas especializadas, né? E orientando, né? Porque é muito comum, né? Você vê muitas vezes o sucessor, né? Ah, eu não sou sucessor, eu não vou trabalhar na empresa da minha família, eu nunca vou trabalhar. Mas é o filho dele, não tem como, né? Então, É. acho que esse planejamento de crise, mas principalmente as boas práticas, né? A rotina de se pensar nas regras que a família ou que o conselho familiar ou que os executivos definiram é muito importante, né? Eu só minha mente aqui, porque eu estava pensando justamente nisso enquanto vocês falavam, que talvez não seja um tema só para o conselho de administração, mas tem que estar no conselho de família também, né? Porque não basta o empresário, né, o executivo, a cara da empresa, né, tá lá se protegendo se o filho, se o sobrinho, né, se qualquer pessoa relacionada também não tiver essa orientação, né? Então, talvez isso devesse também constar na pauta ali dos conselhos de família, no mínimo dando uma orientação prévia, né? Vocês fazem isso também? Então, assim, quando a gente fala de gestão de risco, além de estar preparado para a crise, né, para a situação de crise, existe algum tipo de orientação, de guias, diretrizes para a Quando, família toda? quando a gente vê processos de sucessão muito bem feitos, a gente também sabe que existem contratos e acordos para uma série de coisas, quando envolve a família e tudo mais, né? Tem que ter um discernimento muito grande para as pessoas que estão envolvidas. Muitas vezes, quem está dentro da operação da empresa tem uma consciência da importância da reputação. Às vezes, o problema é quem está fora, tá? É, E quem está fora
justamente por não estar operando, não ter essa preocupação tão grande com a reputação como um todo, pode acontecer de fazer um deslize que vai afetar a empresa. A gente teve um caso clássico em Curitiba, que herdeiro, determinado herdeiro, ele fala uma determinada coisa no momento que o país estava extremamente doído, inflamado, e não era a mesma opinião da companhia e das outros empresários. O boicote foi geral a essa empresa. E o cara não trabalha lá, o cara não tem envolvimento nenhum, ele simplesmente tem o mesmo sobrenome da empresa. Então, uma pessoa dessa, ela precisa ter responsabilidade em cima daquilo que ela está fazendo, em cima daqueles empregos que existem, em cima de um monte de coisa da reputação dessa empresa que foi construída durante anos e anos e anos, né? Então, assim, eu não estou dando nomes, mas tudo isso que você vai falando vai vindo na minha cabeça, cases que a gente vê todos os dias. Então, sim, eu acredito que, além do processo de conselho, dá também para levar esse tipo de orientação e esse tipo de cuidado também para os familiares que muitas vezes estão no conselho familiar e não participam da operação da empresa. Porque no dia a dia, o executivo ele está sendo lembrado pelo marketing, pelo mercado e etc. Mas o cara que ele sócio, mas ele não participa do dia a dia, talvez ele nem saiba que isso existe ou que pode correr esse tipo de risco. E acho que dentro dessa questão dos familiares, né, da mesma forma, a Priscila está trazendo alguns cases aí espinhosos, mas tem cases de sucesso muito grande, né, de sucessão, aonde um cônjuge na família, que muitas vezes é um tema espinhoso, né, o cônjuge, né, a pessoa que vai casar com o herdeiro, a pessoa, né, o homem e a mulher, o quanto é importante ele estar envolvido, né? Porque, queira ou não queira, esse cônjuge vai participar ativamente da educação do sucessor, né? E tem empresas que abandonam esse cônjuge, trata o tema cônjuge como um pepino, né? Ou seja, tá muito claras as regras de, não, aqui vai se casar em separação total de bens, as regras são essas, vai assinar os acordos, mas muitas vezes não se preocupam com a lapidação desse cônjuge, né? Afinal de contas, ele também é pai ou mãe do, do herdeiro, e essa educação do herdeiro, do sucessor, do futuro CEO, do futuro diretor, ela pesa muito, né? Então, acho que dentre os clientes da Mapa 360, da Mundo Map, aí, acho que tem vários cases também, né, Priscila? A gente até já está selecionando alguns cases aí de sucesso para apresentar num evento que a gente vai ter em setembro. No final, a gente fala um pouquinho mais desse evento para os clientes Mapa, né? Com esse foco, né? Ressaltar os cases de sucesso, de sucessão, né? Porque a família toda está muito bem treinada, envolvida, né? Inclusive o cônjuge, né? Que em muitas situações é o intruso, né? Aquele tema espinhoso, aquele tema que causa desconforto entre os sócios, os herdeiros, né? Então é muito interessante isso. Perfeito. Agora sim, a gente tem, para mim gera muita sensação, né? Quando a gente fala sobre isso, às vezes a vontade é se trancar, ficar no mundo offline, não ter conta em lugar nenhum, né? Fugir dos holofotes, das câmeras. Mas se tem tanta gente fazendo, né? E até atrelando a sua imagem pessoal à da empresa, é porque é uma estratégia que tende a dar certo e gerar visibilidade e receita para a empresa, né? Então, como que vocês equilibram ou sugerem equilibrar isso? Maurício, nem 8 nem 80, tá? Você também ser uma pessoa que não tem um perfil, que não tá em lugar nenhum, que não tá no LinkedIn, é estranho. É como se você não existisse. A não ser que realmente você seja uma pessoa que não tem nenhum tipo de vínculo ou necessidade de ter um determinado currículo ou ter um determinado posicionamento profissional, tá tudo certo, tá? Você pode realmente ser uma pessoa que, quando você dá um Google sobre ela, o seu nome não aparece e tá tudo certo. Mas, falando
nós mortais que trabalhamos e que temos que mostrar as nossas habilidades, as nossas experiências e expertise, não pode ser 8 nem 80. Às vezes eu escuto assim de um amigo ou outro: nossa, eu não tenho rede social. Então, é, é o 8, né? É o exagero. Essa pessoa ela tem que ter. Essa pessoa ela tem que se posicionar, ela tem que mostrar o trabalho que ela realiza. Isso vai contribuir com o crescimento profissional dela, vai contribuir com que ela tenha mais clientes e etc. Tanto para o profissional liberal, como para o executivo que está dentro de uma corporação. Até para ele poder se manter no mercado e mostrar o que está acontecendo de uma forma geral. O que que aconteceu nesses últimos, é, pelo menos 15 anos, né? Nós, como Mapa, sempre fomos muito procurados por pessoa física. E nossa atuação sempre foi pessoa jurídica, sempre foi pessoa jurídica. E quando eu falo pessoa jurídica, corporações, empresas. E nós éramos muito procurados por executivos, por médicos, profissionais liberais, querendo esse tipo de ajuda, querendo esse tipo de ajuda, né? E no final do ano passado, eu falei, gente, não dá mais, ainda mais nesse momento, para a gente fechar os olhos para essa demanda crescente. Com isso, a gente desenvolveu um projeto chamado Personal Branding, que faz justamente isso. Ele faz uma análise profissional, ele faz uma análise de comportamento, faz todo um planejamento estratégico de conteúdo para você trazer para que tipo de conteúdo você vai trazer para suas redes sociais. E faz também a orientação, caso você tenha uma equipe de social media, por exemplo, de como deve agir, o que que vai levar, qual que é a periodicidade que tem que ser, é literalmente te colocar nessa vitrine, mas de uma forma correta, com os cuidados que precisam. Então, eu falei, gente, não tem como mais, eu preciso realmente dar atenção para isso, porque o número é muito grande de executivos, ainda mais agora sendo impactados, as pessoas chegam para mim e falam, eu quero ser o João Adib da CIMED da minha empresa. E tá tudo certo, beleza. Vamos ver o que que a gente consegue fazer, né, para que você realmente tenha uma relevância e uma audiência de qualidade para aquilo que você está propondo e aquilo que você quer chegar para as pessoas. Então, até contando que a gente está Uhum. fazendo isso agora. E isso é uma demanda do executivo ou da empresa? Até como estratégia Do da própria executivo. empresa Do impulsionar? Não, é do executivo. executivo. A gente tem caso que, por exemplo, a gente atende a empresa e o executivo procura, tipo, eu preciso para mim, porque Uhum. eu não quero ter o meu sobrenome pautado 100% na empresa. Eu preciso ter o meu próprio sobrenome. Eu preciso ser o executivo. A gente tem muitos casos. Tem tantos donos, tá? Então a gente tem clientes que são os donos que querem fazer o trabalho, e a gente tem os executivos que trabalham para uma corporação, mas que querem ter a sua imagem alavancada, sua imagem dentro de uma relevância mais forte para o mercado. Agora, cabe na estratégia da empresa, do institucional, abordar também essa linha de condução de misturar um pouco o pessoal do dono ou não é recomendável? Depende do tipo de empresa, né? Acho que vai depender muito do tipo de empresa. Eu não vejo, por exemplo, esses grandes cases de sucesso que a gente vê no mercado, eles são completamente misturados com a empresa. É a vida Uhum. pessoal, é a vida, é o ser humano como ser humano, é o executivo como presidente, a equipe de social media é a equipe da própria empresa. Então, eu acho muito difícil você dissociar isso. A diferença é que quando o executivo vem pedir isso para nós, ele não vai poder usar a estrutura. Então, ele vai ter que realmente se virar com os investimentos que precisam ser feitos de forma proprietária. Mas quando é o dono, ou quando é uma demanda que seja específica de um presidente, ou qualquer coisa assim pela corporação, provavelmente isso vem linkado à corporação. E aí o que precisa saber e o que precisa alinhar e fazer de uma forma muito clara
quais são os meus objetivos, quais são os objetivos da empresa, né? Porque isso aqui precisa conversar e precisa seguir uma linha, realmente todo mundo indo para o mesmo lado, porque não dá para ter uma pessoa falando, olha, eu tô indo para a esquerda, o outro dizer, eu tô indo para a direita. Aí você tem uma confusão total de estratégia, né? E até de conflitos de interesses, né? Acho que no briefing inicial, né, nesse planejamento todo que a Priscila e o time todo que trabalha com ela nesse projeto faz, eles fazem literalmente um raio-x, né, do executivo, do profissional, o que ele quer. E se ele é um executivo de uma empresa, estatutário ou não, sócio ou não, ou que responde pela empresa estrategicamente, não tem como, ele vai ter que abrir isso, né, para que esse projeto dele não bata de frente e não tenha um conflito de interesse com a empresa que ele representa, né? Sim. Hoje mudou muito, né? Acho que as relações trabalhistas, né? As flexibilizações, os modelos de atuação, de pejotização, de consultoria, eles são muito mais flexíveis do que era há 25 anos atrás, quando eu entrei na indústria farmacêutica, né? Que literalmente você respirava dia e noite e não se expunha, né? Se não fosse com o sobrenome da sua empresa, né? Acho que hoje tá diferente, né? A empresa muitas vezes até recomenda, né, que você participe em outras vertentes, que você apareça, que você se posicione, obviamente, desde que você não venha ferir aí o código de conduta, né, da empresa. Da mesma forma, e aí fica também um recado, que existem corporações que quando você começa a trabalhar naquele local, você assina um documento de que você não pode falar pela empresa, Exatamente. tá? Você não é porta-voz da empresa. E quando você não é o porta-voz da empresa e quando você tem esse tipo de acordo contratual com a empresa, você pode até trabalhar a sua expertise nas redes sociais, mas jamais você vai poder usar aquele sobrenome, Exatamente. porque você tem um acordo com a empresa em que você não pode falar por ela. Então, para quem trabalha em grandes corporações, principalmente multinacionais, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque vamos fazer uma live hoje com a Maria Priscila da Mapa, mas eu tenho um acordo com a Mapa que eu não posso falar por ela. Não pode. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de situação também. Exatamente. Interessante. E quando a gente fala de estratégia de comunicação e também de gestão de riscos relacionados à comunicação, a gente está mais próximo de um modelo único que todas as empresas deveriam seguir, uma estratégia semelhante, ou a gente tem uma diversidade muito grande, a gente pode ter estratégias completamente diferentes de acordo com o tipo da empresa. É, existem procedimentos que são iguais. O que eu tenho que fazer? Quais são os primeiros passos, tá? A gente fala que é a Bíblia. Qual é a Bíblia que eu vou seguir? Isso é igual, independente do teu perfil, independente do tipo de problema. A estratégia, a resposta e a condução, ela é diferente, porque ela depende muito do que qual é a realidade de cada empresa, tá? Então você tem, vou dar um exemplo, plano de contingência. Primeiro, mapeamento de risco é igual? Igual no sentido, temos que fazer um mapeamento de risco. Provavelmente o meu mapeamento de risco da minha empresa vai ser diferente do seu. São operações diferentes. Uma indústria completamente diferente da aviação, que é completamente diferente de uma empresa de prestação de serviço. São realidades distintas. Então, primeiro, mapeamento de riscos. Segundo, plano de contingência. O plano de contingência é quando você pega esse mapeamento de risco e destrincha ele do que tem que ser feito, como tem que ser feito, né? E o terceiro é o levantamento específico técnico de se acontecer, o que que ocorre? Quem fala o quê? É muito comum nessa terceira fase, né? Você também já ter definido um comitê de crise. Do mesmo jeito que você tem um conselho, você pode também ter um conselho de crise, um comitê de crise. Quem participa? Quem são as pessoas que têm que estar ali dentro, numa situação como essa? Para a partir disso, a gente começar a agir
nesse processo, tanto de contenção. O que que é uma crise gerida de forma perfeita? Quando você consegue com a contenção. Você tem a crise que ela é preventiva, a gente descobre internamente antes do mercado saber, e a gente tem a contenção dela, e isso aí é um golaço, golaço, ou seja, a gente trabalha para que ninguém fique sabendo, tá? Como você tem o processo que o leite derramou. Agora a gente tem que limpar esse leite. Como que a gente vai limpar esse leite? Aí esse processo é muito mais complicado. Por quê? Além de limpar o leite, eu preciso recuperar esse leite. Eu preciso recuperar a reputação da empresa. Então, você vem daí um processo que ele vai se estender dentro das relações públicas de como eu vou ganhar a confiança do meu cliente, do consumidor novamente. O que que eu vou ter que fazer para ganhar novamente? Aí você tem que ralar tudo de novo para recuperar aquilo. Interessante, você não apaga da memória das pessoas o que aconteceu, né? Você precisa substituir por alguma coisa, né? Interessante. Eu Agora, costumo quando dizer, eu entro nessa. quando você dá um Google, você pode ter duas, três notícias negativas sobre você, mas só que você tem que ter 20, 30, 40 positivas. É igual o Reclame Aqui. Hoje, quando a gente vai comprar na internet, o que que a gente faz? A gente é impactado por um anúncio, ou pelo menos eu já indico porque eu já caí em golpe. Você é impactado pelo anúncio, gostou do preço, eu pego na hora o nome daquela empresa, o CNPJ, eu jogo no Reclame Aqui. Se eu chegar no Reclame Aqui e tiver feio, acabou. Ou se a empresa não existir no Reclame Aqui, acabou. Não vou comprar dessa empresa. Agora, se tiver uma, duas, três reclamações só, e uma empresa que está ali há muitos anos, é uma empresa que tem uma boa reputação. Então, tem esse tipo de situação aí. E só resgatando esse tema que a Priscila trouxe, Maurício, quando você atinge um golaço, né? O quão difícil é chegar nesse gol, né? E a importância do planejamento perfeito, né? Porque quando acontece a crise, né? Vou pegar um exemplo, um acidente aéreo, já aconteceu isso, inclusive, dentre as dezenas de companhias aéreas que a Mapa já prestou serviço nesses 23 anos, né? Situações onde vem um acidente, né? Primeira coisa que vai para as redes, que é disseminado, são as imagens do acidente, né? Fotos, situações do passageiro, né? Obviamente, né? Não é um acidente fatal e terminal, mas é um acidente que gera uma comoção, né? Como transformar isso e mostrar que, de repente, esse paciente, esse cliente não estava de cinto de segurança, né? E desde a entrada dele na aeronave, nas cartilhas, no discurso do comandante, no discurso dos comissários, né? Explora a importância de estar com o cinto de segurança. Então, quando atinge-se esse golaço, é literalmente a opinião pública olhar, Esse né? exemplo que você está dando, só para poder ilustrar um pouquinho mais, nós estamos falando de um incidente, Incidente, não de um exatamente. acidente, tá? Exatamente. Então, aconteceu um incidente com um determinado avião, e esse avião teve que descer num pouso de emergência no Brasil, o destino nem era o Brasil, e você teve pessoas machucadas dentro desse processo, dentro desse incidente. A gestão de crise da empresa foi tão boa, foi tão redonda, junto com a nossa participação no processo com a imprensa, que a gente conseguiu mostrar, a gente conseguiu clarificar que sem cinto de segurança você está propenso a acontecer aquele tipo de coisa, que você tem que estar de cinto de segurança dentro de uma aeronave. E o que seria uma matéria completamente negativa para a marca foi uma matéria orientativa. Mas Ori- o ponto é esse, né? Acho que assim, a disseminação das imagens, né, não são da necessidade de utilizar o cinto de segurança, né? Então é natural que o ser humano, né, ele queira publicar, disseminar, replicar, mandar nos grupos de WhatsApp as imagens do incidente, do acontecido, né? Então assim, o desafio na gestão é muito grande, né? Então tem que ser um plano muito efetivo, né? Para a gente ir contra uma maré que gosta, né, do sensacionalismo. Com certeza. Até porque Bom, quando a gente fala das empresas familiares, voltando ali um pouquinho, né, no tema empresas familiares, herdeiros, etc., só mais uma provocaçãozinha aqui para vocês, para ver se vocês já passaram por isso ou não. Mas eu tenho notado, muitas vezes, quando a gente fala de empresas familiares, não raro eu tenho
herdeiros que se casam com herdeiros de outras empresas familiares, né? E aí, como é que a gente faz para conciliar, ou deveríamos, né? As empresas deveriam ter a mesma. Às vezes elas têm empresa. Eu te perguntei até da estratégia, né? Se pode ser estratégias diferentes de acordo com a empresa. Então, se eu tenho duas empresas com estratégias de comunicação diferentes, mas que eu tenho herdeiros comuns, como é que eu faço essa conciliação, né? É possível isso? Deve ser tratado isso? O direcionamento é o mesmo, tem que haver um direcionamento, o direcionamento é o mesmo, tá? Qual é o direcionamento provavelmente o direcionamento de cada lado vai ser pela neutralidade dessas personas. Uhum. Então, quanto mais, sendo sincera, discreta essas pessoas forem, melhor para todo mundo dentro desse processo, né? E aí, não, a pessoa é uma influencer, mas ela fala sobre o quê? Ah, ela fala sobre estilo de vida, beleza. Então ela vai trabalhar aquilo que ela é especialista. Não é porque ela tem um sobrenome da empresa, etc. Mas sim, ela tem que estar orientada que muitas vezes o sobrenome dela, mesmo ela sendo uma influencer de estilo de vida ou de viagem, se acontecer alguma coisa com ela, se ela emitir uma opinião um pouquinho mais drástica, ou se ela fizer algo, né? Como você deu o exemplo, se eu tratei mal um garçom, me filmaram, o sobrenome ele replica. O sobrenome chega na empresa. Então, a condução e a conduta dessas pessoas precisam ser ainda mais educadas, ainda mais alinhadas, ainda mais cuidadas. Cuidadas. A gente não pode fechar os olhos e não ter um cuidado com isso. E quando os princípios básicos aí da governança, né, Maurício, a gente que está dentro do IBGC, a gente conversa bastante, né, são bem redondos, bem alinhados, isso facilita, né, o trabalho da estratégia de comunicação facilita, né, então, eu estou em várias empresas, em algumas eu sou executivo, em outras eu sou conselheiro, em outras eu sou só herdeiro, né, qual que é o meu papel, qual que é o meu chapéu em cada empresa. Então, se tudo isso está no acordo de sócios, está no job description, está bem alinhado, né, acho que tudo isso é facilitado também quando entra uma empresa de comunicação para desenhar esse planejamento, né? Ou seja, qual que é o teu chapéu nessa que é uma das 10, 15 empresas do grupo familiar, né? Então, isso facilita bastante aí o trabalho dos especialistas em comunicação. Perfeito. Então, bom, para a gente tentar já encaminhar para o final aqui e dar uma resumida, a gente pode, vamos lá, vou arriscar um resumo aqui, vocês me complementam ou me corrigem, por favor, né? Mas então a gente vê que esse é um tema de extrema relevância, não importa o tamanho da empresa, né? Então não importa a indústria, o tamanho, estamos todos na vitrine, né? E Uhum. podemos ter os nossos nomes, né, atrelados às empresas da onde, né, de onde trabalhamos ou se somos herdeiros de alguma empresa. Então não basta ter uma estratégia olhando só para a empresa, tem que ter uma estratégia que se replique para a família também, para todas as pessoas envolvidas. Melhor fazer um trabalho preventivo, mais barato do que esperar uma crise. E é importantíssimo ter esse plano de gestão de crise, gestão de risco, para que se acontecer algum deslize, rapidamente as pessoas já saibam o que fazer. É isso? É isso. Perfeito. Maravilha. Aí, Pessoal, eu agradeço novamente a participação de vocês e eu queria, antes da gente encerrar, que vocês contassem um pouquinho o que que vocês fazem, né, exatamente quais são os serviços que vocês prestam, quem que é o público de vocês e como que as pessoas podem acessá-los, né? Tá. Bom, eu fundei há 23 anos atrás uma agência de assessoria de imprensa e por isso toda essa experiência com gestão de crise, com relações públicas. Só que no interim desses 23 anos, 2012, 2018, a gente foi incluindo novas atividades. Hoje somos uma agência 360, full service, foi uma das primeiras do país. E nós temos líderes e especialistas em cada área. Então, hoje a gente tem literalmente tudo dentro de casa. É o tráfego, é o CRM, é o relações públicas, assessoria de imprensa, publicidade e propaganda, comunicação interna, é uma infinidade.
de coisas e o marketing de influência. Trabalhar com influenciadores e celebridades é algo que eu faço muito de perto há 18 anos. Chegou um momento que esse volume era tão grande que nós decidimos desenvolver uma tecnologia, uma startup, para conectar empresas aos influenciadores, democratizar esse processo. Nisso nasceu a Mundo Mapping, que é uma plataforma de autogestão, o qual você paga uma assinatura para ter acesso não só a mailing, mas ter acesso à nossa metodologia de como contratar um influenciador, como chegar nesse influenciador, o que oferecer, contratos automáticos, todo o processo por dentro da plataforma. Então, nos últimos anos, eu venho me dedicando bastante a essa parte da startup, também acompanhando a parte da comunicação corporativa, porque é algo que eu gosto e que eu estou muito, muito presente, mas nós temos todas essas outras, temos mais sócios que cuidam das outras áreas, publicidade e propaganda, entre outros setores. E fazemos bastante plano de contingência e também de análise de risco. E um ponto importante, né, Maurício? A Priscila detalhou o que a Mapa 360 e o que a Mundo Mapping fazem. A gente não esquece da governança, né? É o tema do teu podcast, é o tema do nosso bate-papo e até pela nossa relação com o IBGC, né? A gente vai presentear os nossos clientes, os clientes Mapa, de maneira preventiva aí com um evento muito em breve para falar da governança da comunicação corporativa, né? Então, todos esses temas aí que você nos desafiou, abordou e nos sabatinou para explorar aqui no teu podcast, a gente vai estar levando aí para os nossos clientes Mapa. Então, isso é uma coisa que a gente gosta de fazer. Clientes e convidados, né? Nós temos Exatamente, muitos exatamente, clientes e muitos convidados. exatamente. Excelente. Parabéns pela jornada de vocês, pelo trabalho de vocês. E quem que tiver interesse em contatá-los, aí qual que é a forma mais fácil? É LinkedIn, é e-mail? O que que vocês divulgariam aqui de Porque contato? o website, mapa, de Mapa Mundi, mapa, M-A-P-A, 360, em número, .com.br, mapa360.com.br, pelo nosso website, chega no nosso WhatsApp, chega no nosso contato de uma forma bem fácil e a gente dá retorno bem rápido. Excelente. Pessoal, Maria Priscila, Fábio, muito obrigado. Foi muito rica a conversa e espero que todos os ouvintes aí aproveitem, também tenham aproveitado e invistam, né, na prevenção aí, de fato, porque esse tema, de fato, tende a ser cada vez mais relevante para todos. Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Beleza, Maurício, obrigado, hein? Valeu.